Hoje está começando um momento motivacional, trazendo fé, superação, determinação, conquista, foco, alvo. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, entra, se inscreva, dê um like, compartilhe, ative o sininho para você ficar por dentro de tudo. Você estará ajudando a divulgar e ajudando a alcançar mais pessoas que apenas precisam ouvir uma palavra. E talvez essa pessoa seja você e que você venha ser esse canal de divulgação. Hoje eu estou trazendo uma história motivacional, trazendo uma jovem que tem uma história de determinação, de fé, de coragem, de conquista, por que não dizer conquista também, né? Que é a Luamara Rufino, né? Seja bem-vinda. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Quero dizer que desde já que foi um desafio vir aqui, eu enrolei a Daniela, falei que vinha da outra vez, mas o Senhor me tocou para eu vir aqui, dividir a minha história, dividir o que Deus tem feito na minha vida com vocês. Vai ser uma história que você vai ver que vai motivar o seu coração. Eu falei com ela que tem gente esperando apenas uma resposta, e quem sabe ela seja a resposta de Deus para muitas interrogações que estão vagando por aí, né? E está nos assistindo agora. Começando pela sua infância, como foi a sua infância? Então, eu gosto de falar assim que eu tive uma infância boa, feliz. Tinha pai, tinha mãe, tinha um lar assim estruturado. E apesar de não ter dinheiro sobrando, mas nunca faltou nada. Mas a partir dos 6 anos, assim que eu me lembro, eu comecei a desenvolver uma ansiedade muito grande, uma insegurança muito grande. E eu roía a unha, eu ia mal na escola. Minha mãe tinha que trabalhar fora e eu ficava com a minha avó. E eu absorvi muito daquela rotina da minha avó, que a minha avó era... De tarde a gente comia e via novela. E eu fui ganhando peso, fui engordando. E virou um ciclo, né? Eu comia porque eu estava ansiosa, ficava ansiosa porque eu estava engordando. E eu fui crescendo assim. Minha mãe tentou fazer vários tratamentos, me levou a médicos. Mas eu cresci assim, nessa dinâmica de tentar emagrecer e estar sempre acima do peso, de ser diferente, sofrendo por isso. Você já tinha irmão nessa? Eu tinha um irmão mais velho. O meu irmão tem uma história de vida também muito bonita. Ele nasceu muito doente, passou por cirurgia, logo com 20 dias de vida. E ele todo mundo tinha um cuidado muito grande com ele. E eu não, eu já nasci saudável, eu nasci depois dele, sou 4 anos mais nova. E eu achava que por todo esse cuidado que eles tinham com ele, que eu era rejeitada, que ninguém gostava de mim, que ele era sempre melhor. Você não entendia, né, a preocupação, né? Sim, eu não entendia que por ele ter passado esse risco, né, de vida, ele requeria mais cuidado, mais atenção. Isso foi uma coisa que eu peguei pra mim, que eu botei na minha cabeça, que eu era rejeitada. E não é, se eu olhar pra minha história, se eu olhar para as coisas, hoje em dia eu consigo enxergar que eu fui uma criança muito amada, que eu era, assim, muito querida pela minha família. E ainda sou, né? Graças a Deus. Aí você, através disso, você adquiriu uma depressão infantil? Desde criança Mas eu... Você acha que foi por causa do seu irmão, assim, do cuidado excessivo com o seu irmão, que você não entendia? Eu acho que pela forma como eu via isso. Não, e porque meu irmão, ele é uma pessoa mais... Ele é desenrolado para falar, eu já não me achava assim. Introvertida, né? Isso, eu sempre me achava diminuída em relação a ele. Não que tenha sido verdade, olhando hoje eu vejo isso, mas coisa da tua cabeça. Isso, eu absorvi essa crença de que ele era melhor que eu, que as pessoas gostavam mais dele do que de mim. Eu até me emociono falando disso, porque é uma coisa que eu tinha na minha cabeça que eu trouxe até a minha vida adulta, né? E eu sofria muito com isso. E desde quando eu me lembro, eu era uma criança depressiva, assim mesmo. Eu brincava muito sozinha, eu conversava com
com a lua e com as estrelas, falava da minha vida. E nunca fui de ter muitos amigos, tinha poucos amigos. E a sua adolescência? Assim? Sim, na adolescência eu tinha mais amigos e tal. Eu tentava viver, né, conviver. Mas passar pela adolescência sendo obeso não é fácil. Na escola você é zoado. Você chegou a pesar quantos quilos? O auge que eu pesei, assim, pra minha altura é bastante coisa. Foi uns 110 quilos. Eu tenho 1,59. Mas antes eu era um pouquinho mais baixa. Acho que foi com 19 anos que foi o auge do meu peso, assim, que eu pesei mais. Que eu cheguei a pesar 110. E, assim, pela adolescência, quando eu tava pra fazer 15 anos, eu fiz um tratamento pra emagrecer, tomei fórmula, foi aquela coisa toda. Fazia nutricionista, fazia acupuntura e tudo mais. Principalmente acompanhava. Minha mãe me acompanhava. Minha mãe sempre me dava todo esse suporte e eu não conseguia. Eu cheguei a emagrecer. Foi o mais magro que eu já estive. Foi na adolescência, quando eu tinha 14 anos, 14 para 15 anos, que eu fiz todos esses tratamentos. Eu cheguei a ter 73 quilos. Emagreceu bastante, né? Emagreci bastante, De 100 foi para 73. Também estou exagerando. Mas aí teve a minha festa e tudo mais, mas depois disso eu recuperei tudo de novo. E quando eu fiz 19 anos... Você já namorava? Então, eu nunca tive muitos... Eu casei com meu... eu tive um namorado antes, com 15 anos, mas namorei um mês só, era amiguinho da igreja e tudo mais. Mas foi mais porque meu pai disse que eu só poderia namorar em casa quando eu tivesse 15 anos. Então, quando eu tinha 15 anos, eu achei um garoto que gostava de mim e fui namorar. Mas nem aguentei, achava chato, tinha que ficar arrumando a casa, tinha que dar atenção pro garoto, eu achava muito chato. E aí com 19 anos eu tava lá obesa, insegura, depressiva, e eu comecei a desenvolver hipertensão e diabetes com 19 anos. Olha só, minha glicose tava altíssima. E outra coisa que me acompanhou muito com essa minha insegurança, com a minha depressão, é desistir das coisas. Eu sou conhecida pela família. Muito. Eu comecei a fazer habilitação, eu desisti. Eu comecei a tirar habilitação, eu desisti umas 3 vezes. Até hoje eu não tirei a carteira de motorista ainda, mas isso vai mudar, se Deus quiser. E eu comecei a fazer o curso de técnico de enfermagem. Eu era uma excelente aluna, as minhas professoras me elogiavam muito. Eu fiz metade do curso, abandonei na metade. Tinha tudo para avançar, mas... Sim, tudo eu abandonava na metade. Eu passei para a Universidade Federal para fazer enfermagem e obstetrícia, que era um sonho meu. Eu fiquei 3 meses estudando e abandonei. Tudo eu abandonava. Porque eu não me sentia capaz. Eu não tinha aquele enfrentamento de vida, sabe? Eu não enfrentava as coisas. Paralelo a isso, eu cresci na igreja. E eu acho que me trouxe até aqui foi isso, né? Foi o fato de eu ter tido os ensinamentos de Deus. Muitas vezes o que me alegrava, que me proporcionava ter amigos. Se eu não tivesse a igreja, eu acho que eu não teria feito amigos. Aí eu descobri que eu gostava muito de cantar, de louvar a Deus. E o que me proporcionava ter amigos era isso, era o convívio social na igreja, na casa de Deus. Quando eu descobri que eu estava diabética, minha mãe também ficou muito, muito doente. Paralelo a isso, minha mãe adoeceu. E foi ao mesmo tempo que eu conheci o meu então esposo. A gente começou a ficar amigos, Deus trouxe ele na hora certa. Mas assim, eu passei muitos anos gostando de um outro garoto que eu achava que era o máximo e tudo mais. Tudo a minha insegurança, aquela paixão platônica, né? Dos 16 aos 18, 19, eu gostava desse cara. E eu peguei e fiz quando eu enxerguei que não era aquilo pra mim, que não era o que Deus queria pra mim, com a maturidade vem vindo, né? As lições, né? Eu peguei e fiz um propósito com Deus, que eu não ia mais dar beijinho, não ia mais namorar, que a próxima vez que eu conhecesse, eu encontrasse alguém, seria a pessoa que eu ia casar. Exatamente. Eu fiz um propósito com Deus porque
Deus me preparasse, porque eu não me sentia preparada. Eu falei, a gente fica sonhando que a gente quer ter a nossa casa, que a gente quer ter um namorado para passear, mas você tá pronta para isso? Você tá pronta para fazer outra pessoa feliz? Se nem você é feliz, então eu orava muito nesse sentido. E nesse meio tempo, apareceu um garotinho de 17 anos, magrelinho. É mais novo que você? Mais novo, 2 anos e alguns meses. Nem parece. Parece não. Aí quando... E ele foi Deus foi mostrando ele pra mim, né? Porque eu não via ele com esses olhos. E Deus foi mostrando ele pra mim. Transformando o jeito de olhar. Sim, foi mesmo. E foi surgindo essa paixão e a gente começou a conversar. E achei engraçado que, mesmo ele tão novo, quando a gente começou a trocar mensagem e conversar, a gente já conversava como se fosse ficar junto pra sempre. Tanto ele como eu. Interessante, né? Porque no início de relacionamento, a gente fica cheio de resguardo, né? De ressalvas. Não vou demonstrar o que eu tô sentindo. E comigo e com ele não foi assim. A gente já falava eu te amo desde o começo, a gente já fazia planos pro casamento, já desenhava a planta da casa. Você já era namorado? Já, desde o começo do namoro. Tanto que ele nem me pediu em namoro, a gente já começou a namorar assim, estamos namorando. Ele chegou a pedir pro meu pai, mas pra mim mesmo ele não chegou a pedir. Pediu pro pai, mas não precisa não, vai? Não, já estamos namorando. E junto com isso veio a doença da minha mãe. E a minha mãe era meu porto seguro, assim, meu alicerce, minha melhor amiga. Por eu também não ter muitos amigos, tive grandes amigos, mas eu e minha mãe, a gente era muito, muito, muito ligada, muito unida. E veio essa doença que em 8 meses o Senhor levou ela. E assim, não foi porque ela não se cuidava, não foi por isso não. Eu tenho certeza que a enfermidade dela, assim, Deus preparou para retirar ela mesmo desse mundo. Porque eu nunca vi tantas pessoas morrendo também, mas já acompanhei algumas coisas. Minha mãe estava muito preparada para descansar em Deus. E nova também, né? Muito nova. Minha mãe morreu, ela tinha 45 anos. Foi em 2012. Agora, dia 8 de março, vai fazer 8 anos que ela faleceu. Muito rápido. O tempo, pra mim parece que foi ontem. E assim, minha mãe era uma mulher que se cuidava, ia ao médico, mas a doença veio de um jeito tão rápido, que foi 8 meses do tempo que ela descobriu ao tempo que ela faleceu. E graças a Deus eu tinha meu esposo, o Kevin, era meu namorado. Você não era casada ainda? Não, o nosso tempo de namoro foi juntinho com a doença dela. Foi logo assim que a gente começou a namorar que ela começou a descobrir a doença, começou o tratamento. E olha, foi prova de Deus, assim, que eu falo que desde o começo a gente já passou por dificuldades. Já sendo provado. Sim, a gente já começou sendo provado. Porque imagina, começo de namoro e os nossos passeios era hospital, virar madrugada em emergência e... Você estava sendo testado. Sim, e ele, mesmo tão novo, ele se demonstrou assim que ele ia estar do meu lado pra tudo. E foi o que aconteceu. Você acha que piorou sua depressão? Como é que ficou? Sim. Você pegou mais peso? Sim, foi isso. Durante a doença da minha mãe, eu deixei de viver. Eu tenho isso muito de mim, de me doar. Eu larguei faculdade, larguei tudo e eu só cuidava da minha mãe. Então, quando minha mãe morreu, eu fiquei sem saber o que eu ia fazer da minha vida. Eu até tentei voltar a estudar, tentei tirar a habilitação de novo, mas eu desisti, eu não estava pronta. Ganhei peso, fui me afundando cada vez mais. Aí, qual foi o estado, né? O ponto de gatilho que falou assim, eu preciso tomar uma providência para me poder emagrecer pela minha saúde? Isso já veio bem depois, bem mais recente. Eu tinha essa noção de que eu precisava, eu me sentia muito culpada e tudo. Mas esse estalo, assim, de que eu preciso mudar, só veio depois da minha filha mesmo. Eu e o Kevin namoramos 4 anos e ele sempre me amou, esteve do meu lado. Namorou 3 anos, noivou 1, casou. Com 7, 8 meses de casada, eu engravidei. E a minha gestação foi um pesadelo.
não foi nada do jeito que eu sonhava. Todo mundo pensa assim, ai, tô grávida, é lindo, não sei o quê, a gente se ama, tem a nossa casa e tudo mais. Antes disso, eu botei o sonho de casar, né? Depois da minha mãe, eu não consegui voltar a estudar, eu tentei trabalhar e larguei o trabalho. Então, eu botei o sonho de casar como minha meta de vida. Então, eu planejei o casamento, sonhei. Meu pai me proporcionou, né, tudo do jeito que eu sonhava, as pessoas me ajudaram. Foi o casamento dos sonhos. Depois a gente descobre que nada sai exatamente do jeito que a gente sonha, porque choveu no dia, atrasou, mas você pensa assim, você está tão grato por Deus estar te proporcionando todo aquele amor, você está rodeado de pessoas, que as coisas que fogem ao planejado é bênção, né? Você vê que é a mão de Deus. Aí nós casamos e logo depois veio a Liz, a gravidez. Eu sempre fui uma pessoa muito esclarecida assim, em relação à saúde, até porque eu gostava de estudar sobre essa área, mas eu não sabia que para a mulher que é diabética, a gravidez é de alto risco, tanto para ela como para o bebê. E a primeira consulta que eu fui, toda feliz, achando que a médica e eu queria escutar o coraçãozinho da minha filha e tudo mais, foi a médica me jogou um banho de água fria, falou que eu nem contasse para ninguém que eu estava grávida, porque poderia não vingar e que se vingasse a minha gravidez... Ela não te deu nenhuma esperança de ir pra frente a gravidez. Não, e que se vingasse a Alice poderia nascer com algum problema e tudo mais. E aquilo ali mexeu muito comigo, assim, tanto porque as escolhas que eu fiz afetavam a mim. Eu me alimentar mal, eu não fazer exercício, a minha depressão afetava a mim. Mas a partir do momento que ia afetar a minha filha, que ela poderia nascer doente por causa dos meus maus hábitos, e porque eu não me preparei para receber ela, eu não me planejei, então aquilo ali mexeu muito comigo e eu me sentia muito culpada e eu me apeguei muito com Deus. Eu orava muito para Deus, eu falava, Senhor, eu determinava mesmo com Deus, falava, Senhor, permitiu que eu engravidasse, Senhor, não permita que a minha filha nasça doente por causa de uma coisa que eu fiz. Porque quando é alguma coisa assim, genética, quando é uma coisa aleatória, não tem como você... Foge ao seu controle. Agora, uma coisa que eu acabei desenvolvendo por causa dos meus maus hábitos e tudo mais, e porque eu não me planejei, não me preparei, não cuidei da minha saúde para engravidar, então eu brigava muito com Deus e comigo ali sobre isso, que eu queria que eu orava a Deus que minha filha nascesse saudável. Eu nem sabia se era filho ou se era filha ainda. Aí já começou, então, você pensar em... já começou a mudança, né, dali, desde a gravidez. Na gravidez, tantas mulheres ganham peso, né, eu já emagreci na gravidez. Pois é. E era uma necessidade, né? E era por necessidade, era caso de vida ou morte, assim, porque a minha glicose tinha que ficar controlada, tanto para eu não passar mal, como para não afetar o meu bebê. E eu saí do consultório médico aquele dia arrasada mesmo, assim, e a cada vez que eu ia fazer um exame de ultrassonografia, que eu escutava o coraçãozinho dela, era um alívio, assim, pra mim, eu agradecia a Deus que ela tava bem. Passei uma temporada da gravidez, no finalzinho, assim, da gravidez, quando eu tava com dos 6 meses até os 8 meses, eu fui lá pra São Paulo, lá na casa do meu irmão, que ele tava fazendo faculdade de teologia lá, e lá no interior, né, aí tava... Natural. Isso, minha cunhada e a mãe dela, sogra do meu irmão, tenho muito que agradecer, elas duas que me ajudaram nesse momento, ela cuidava de mim, elas me motivavam a caminhar, fazer caminhada, com o maior barrigão e fazendo caminhada e me alimentando super bem. A médica deu até um sustinho no final que minha glicose começou a dar uns picos, assim, dar uma subida. Não era nem pela alimentação, não, é porque por causa do emocional, sim. Aí a médica falou que esperou só virar o mês, né, para completar 9 meses. E aí a gente fez o parto dela, cesariana, para evitar, né, de ter alguma complicação. E ela ficou no hospital 4 dias, ficou 3 dias, aí no dia de ter alta, a pediatra falou que ia continuar observando ela, porque depois que ela nasceu, tinha a preocupação dela ter hipoglicemia, porque eu tomava insulina durante a gravidez. E o corpinho dela era acostumado com o meu nível de glicose, né? Então,
quando ela nascesse, ela ia ter que se adaptar ao dela, ao mamar e tudo mais. E aí ela ficou mais um dia em observação, só. Graças a Deus, tudo bem. Correu tudo bem, Aí graças a Deus. Dia em diante... Depois desse dia em diante, eu mergulhei fundo na maternidade. Lógico, eu me cuidava tudo mais pela alimentação, não tomava refrigerante por causa da amamentação, porque outro sonho meu também era amamentar. Sim. E também foi difícil. Aí ela demorou uns 15 dias para começar a pegar no peito direitinho e foi um sofrimento. Durante o primeiro ano de vida da Liz, assim, eu mergulhei fundo na maternidade. Eu me dedicava com você, comigo. Porque a gente é mãe assim, aquilo né? tudo que eu preocupava na gravidez, eu me deixei de lado. Eu não me cuidava, eu não vivia. Só vivia pra ela, não fazia nada pra mim. E quando logo assim que a gente tem bebê, é natural a mulher ter um momento assim de... Não é depressão, é uma leve melancolia que chama, eles chamam de... e você pode desenvolver uma depressão pós-parto. E foi o que aconteceu comigo. Eu já tinha uma tendência a ser depressiva desde pequena e junto com a gravidez e tudo mais, eu fui desenvolvendo depressão. Com ela, chegava dias que eu só levantava da cama para cuidar da Liz. A casa ficava um caos, eu só cuidava dela. Eu não cuidava de mim, não tomava banho, não comia, eu não dormia, não penteava o cabelo. Mas ela estava lá, linda, perfeita, cheirosa e cuidada, alimentada. E ela foi crescendo e eu fui afundando de novo nessa depressão e na má alimentação. Todo o peso que eu perdi durante a gestação e depois com a amamentação, eu ganhei de novo, comecei a engordar de novo, me sentia cansada, indisposta, sem ânimo nenhum. Sem ânimo pra nada, fui me afastando de Deus. Você vê, quando na necessidade que eu tinha do medo dela nascer doente, eu me apeguei muito com Deus. E depois que ela nasceu, que ela estava bem, eu fui me afastando de Deus, fui esquecendo de Deus. E fui caindo num poço sem fundo, fui chegando no fundo do poço mesmo, assim. De pensar em desistir da minha vida e de tudo mais. Junto com isso, eu tinha um sonho de fazer a cirurgia bariátrica, que é onde a gente chega aqui no ponto-chave da minha história, né? E o motivo pelo qual a gente está aqui conversando sobre isso. E um belo dia eu fui fazer uma consulta de acompanhamento com um ginecologista e ele chegou assim pra mim, eu tenho certeza que Deus usou aquele homem, não sei se ele é cristão, ele falou assim, olha só, você quer ver sua filha crescer ou você quer morrer nova igual sua mãe? Ele falou, olha, se você continuar do jeito que você tá, com a sua saúde do jeito que você tá, você não vai nem ver sua filha crescer, nem vai chegar à idade que sua mãe chegou. E aquilo ali foi um segundo choque muito grande. Era diabética e hipertensa, eu tinha que receber um laudo da endocrinologista, da minha cardiologista, do clínico geral, da nutricionista e da psicóloga. Mas como? Se eu tava com a pressão nas alturas, a glicose nas alturas, teve um dia que eu fui fazer um exame de sangue e me ligaram no laboratório. E eu falei assim, gente, será que eu tô com alguma doença grave? A gente pensa assim, né? Será que eu peguei AIDS em algum lugar? Porque o laboratório ligar pra sua casa, vocês estão muito sujos. Era porque a minha glicose em jejum tava em 400. Nossa, em jejum. Em jejum. Era por estar em coma. E Deus estava me sustentando ali. E aquilo também foi muito chocante. Então, todas essas coisas e a minha vontade de viver pela minha filha, assim, eu pensava assim, eu sentia uma dor muito grande, uma culpa muito grande. Eu pensava assim, só tem um jeito pra minha vida. Eu não consigo emagrecer, eu já tentei de tudo, mas ou eu morro, ou se eu me leva, eu não sei. Eu pensava em morrer, mas eu nunca tinha coragem assim de me matar. Porque Deus, eu tinha esse temor, que a vida é um dom de Deus. Então eu pedia muito pra Deus tirar minha vida, igual o profeta lá quando estava em depressão, né? Pedia pra Deus levar. E eu também pedia, mas eu pensava assim, gente, o que vai ser da minha filha, né? O que vai ser do meu esposo? E eu pensava em muitas coisas. O Espírito Santo de Deus, nesses momentos, era o que me sustentava, era o que fazia diferença na minha vida, né? Que eu pensava assim, que eu tinha uma família muito boa, o apoio. Eu perdi minha mãe, mas
Minha sogra veio pra mim como uma segunda mãe. Eu tenho uma tia, que é minha madrinha, que sempre tá do meu lado, me acompanha nas consultas médicas, quando eu passei pela cirurgia. Todo o apoio, né? Então, eu não tinha... Eu pensava assim, eu não mereço todo o apoio que eu tenho. Por que eu tô me sentindo desse jeito se eu tenho tanto apoio, se eu tenho temor de Deus? E eu não me entendi, eu sentia muita culpa. E eu fui procurar, junto com procurar para fazer a cirurgia, eu fui procurar ajuda psicológica para resolver essas questões. Porque eu tinha medo, como eu desistia de tudo na minha vida, eu achava que eu ia desistir da cirurgia também. Ia começar e abandonar. E fui procurar psicólogo, só que pelo plano de saúde, psicólogo, você tem que ter um laudo de um outro médico, um clínico, ou seu médico cardiologista, para poder o plano cobrir a consulta. E eu encontrei uma psicóloga, eu liguei para vários, e sempre eles não tinham vaga, você deixava o telefone e eles ligavam. Um belo dia eu estava lá de manhã, que eu saía da cama e deitava no sofá, do sofá para a cama, e só via televisão, e só comia, e só comia besteira, e só minha saúde piorando cada vez mais. E aí me ligaram de volta da psicóloga. Aí, só que eu não tava com laudo ainda, não tinha ido no psiquiatra ainda, não tinha ido no médico e tudo mais, e não tava com laudo. Mas eu falei assim, eu vou mesmo assim. Eu fui tentar ir num clínico para conseguir o laudo, para poder conseguir na psicóloga. Assim, como se fosse minha última tentativa, né? A última vez que você sobe, quando você tá se afogando, a última vez que você sobe para respirar, desse dia, pra mim, foi assim. Eu fui pra lá, só que eu não consegui o laudo do médico a tempo. Eu liguei pra ela e a consulta era muito cara, era 200 reais pra pagar no particular. Eu tava assim, na calçada, quase em frente ao consultório. E eu contando assim, hoje em dia eu penso assim, nem era uma coisa assim, nossa, eu poderia conseguir a consulta depois. Mas sabe como que você sentisse que aquilo era pra salvar a sua vida, sabe? E seu último fio de esperança. Meu último fio de esperança, é isso aí. E aí eu liguei pra secretária da psicóloga chorando, falando que eu não tinha conseguido o laudo, nem o dinheiro pra pagar a consulta. Eu não tinha 250 reais pra pagar a consulta assim na hora. Aí ela falou, não tem problema não, quando vagar outra vez eu te ligo. Só que eu desliguei o telefone arrasada, achando que não tinha jeito pra minha vida. E eu olhei assim na rua, e aquela rua, assim, a Ponte Porto Alegre, passa muitos ônibus ali. Eu tava na esquina e tava vindo um ônibus. E eu pensei assim, eu vou me jogar na frente daquele ônibus. E eu nunca tinha pensado assim na minha vida. Assim, sempre tive vontade de morrer algumas vezes, mas eu nunca tinha tido esse ímpeto, E uma amiga minha que já tinha tentado suicídio, ela falou, amiga, quando você pensa em se matar, na hora que você vai tentar, você não pensa em nada, você só pensa naquilo. E foi o que aconteceu comigo, sabe? Eu olhei pro ônibus e falei, eu vou me jogar, telefone na mão, chorando, eu vou me jogar, e não pensei em nada naquele momento. E quando o ônibus tava para chegar perto de mim, ele virou uma rua antes. Ele não passou por mim. Não, graças a Deus. Graças a Deus. Pois é, e eu fico toda arrepiada pensando nisso, que foi mais uma oportunidade que Deus me deu. Eu não sei se a rota, é lógico que a rota do ônibus era virar, sabia, eu não sabia. Eu sei que o ônibus que eu escolhi não passou por mim. Ele não te escolheu. Não, ele não me escolheu. A psicóloga me ligou de volta e eu fui pra consulta. E aí eu comecei a fazer o tratamento com a psicóloga, comecei a fazer o acompanhamento com os médicos. Antes, né? O Sim. Tratamento antes e depois também, né? Sim, antes e depois. Até hoje eu tenho consulta, agora é mais espaçado, mas até hoje eu tenho consulta com a psicóloga. Tudo isso foi no ano passado. Até o ano passado eu tava vivendo esse pesadelo, assim, né? Aí do ano passado, que você fez a cirurgia bariátrica, né? Isso. Como ocorreu? Foi tudo bem? Foi tranquilo? Foi, então. Tem gente que tem medo, né? É, isso que eu quero falar, assim. Eu me preparei psicologicamente para fazer a cirurgia, eu tratei toda aquela crença de rejeição, tudo aquilo que me impedia de eu fazer as coisas, eu enfrentei, sabe? Tudo que me impedia de eu me cuidar, de eu me amar, de eu seguir em frente, terminar aquilo que eu comecei, eu enfrentei. Graças a Deus, assim,
como eu disse, eu sempre tive apoio da minha família, do meu marido, do meu pai. A cirurgia foi assim, quando você vai na primeira reunião e aí eles lançam um monte de informações e aquilo tudo, e dá muito medo. Tem muita gente que fica com medo de passar pela cirurgia, das complicações que podem ter depois. Anestesia também. Da anestesia, o anestesista conversou com a gente, falou, e é um pouco assustador é risco, mesmo. Né? Toda cirurgia tem seu risco, toda cirurgia tem seu risco. Mas o que eu quero falar, não sei se eu deveria deixar pro final, mas é o que tá vindo aqui agora, é que vale a pena, porque a pessoa com obesidade, você não vive direito, gente, é lógico, a pessoa obesa, ela pode fazer o que ela quiser, mas você tá correndo risco de vida, sabe? Você tá botando a sua saúde em jogo, você tá deixando de viver plenamente. Hoje, que eu já passei pela cirurgia, eu posso falar isso. Hoje, eu estou verdadeiramente vivendo. Hoje... Foi uma conquista, né? Sim, eu passei a viver, eu descobri o que é viver feliz. Eu só vivia triste, eu só vivia deprimida, só vivia me sentindo mal. E hoje, não. Agora, com dia 17 de abril, eu falo que eu renasci. 17 de abril de 2019 foi o dia que eu renasci. Que foi quando aí você pesava quantos quilos? Já perdeu quantos quilos? quilos? Antes de operar, você já tem que emagrecer um pouco. Porque eles querem ver se você tá ali engajado, se você tá determinado a mudar de vida. Porque a cirurgia, gente, é uma ferramenta, não é mágica, não é nada disso. É uma ferramenta para você mudar a sua vida, para te ajudar. Mas se a pessoa operar também e não mudar o hábito de comer, engorda tudo de novo. Volta, vai ter reganho. Por isso que tem acompanhamento de todos esses profissionais, principalmente psicólogo, é muito importante. Para te ajudar, você ver o que você está desviando do foco, você aprender a reconhecer o que você está fazendo de errado, né? Para você se conhecer. Quando eu operei, eu já tinha emagrecido um pouquinho, eu estava com 102,3 kg e 1,59 m de altura. Meu IMC era 41. É considerado obesidade mórbida. E... Já perdeu quantos quilos? Eu já perdi... Tava com 102, eu tô com 69 quilos já. Aí. Né, gente? E ainda vai perder mais, né? E ainda tenho mais pra perder. Aí hoje você faz o quê para ajudar? A psicóloga da depressão, ela já me deu alta e os remédios eu também não tomo mais. Hoje em dia eu só tomo suplemento mesmo. Da ginástica? E faço... Suplemento que eu tomo é vitamina, que tem que tomar por causa da cirurgia, né? Mas eu faço zumba, já fiz musculação, mas eu vou voltar a fazer. É porque exercício tem que ser assim, você tem que descobrir um exercício que você gosta, que te dá prazer. Eu descobri na dança que eu gosto muito, eu fico ansiosa para ir. E não só para a saúde física, mas para a saúde mental. É muito importante, né? Você tirar um tempo para você. E tem sido muito, muito bom pra mim, a zumba e tudo mais. Mas eu vou voltar pra musculação também, porque a gente fica flácida, a mulher se incomoda com essas coisas. Mas você nem parece tanto, né? Nem parece. Então eu já perdi aí uns 30 e poucos quilos. Mas o que eu falo pras pessoas é que vai valer a pena. Vai valer a pena. Quando você olha seus exames? Quando eu falo isso pra todo mundo. Eu tô feliz com o meu corpo, eu tô usando roupas que eu sonhava usar, eu tô tendo disposição pra brincar com a minha filha. Mas os meus exames, gente, quando eu olho e vejo meu exame normal, pra mim, já teria valido a pena por isso. A sua saúde, a sua vida não tem preço. A vida da gente é um presente de Deus. Então a gente tem que cuidar. Então, não tenha medo, vai valer a pena. Porque você vai descobrir o que é viver de verdade. Viver plenamente. Deus quer que a gente viva. Deus não quer que a gente... Isso, Deus não quer que a gente viva sofrendo, que a gente viva com dores, que a gente viva doente. Deus quer que a gente viva plenamente, que a gente desfrute da criação que Ele tem pra nós, tem coisas dos que sonhos. estão ao nosso alcance, tem outras que não tem como, né? É. Mas coisas que nós podemos fazer para nos ajudar. É verdade. Se tiver ao seu alcance mudar, se tiver ao seu alcance fazer isso por você, pela sua vida, não hesite, não pense duas vezes, porque depois você vai olhar para trás e vai falar assim, meu medo não fazia sentido nenhum. Se soubesse, tinha feito antes, Se eu soubesse, eu tinha feito antes, porque agora com 28 anos que eu tô vivendo realmente.
Eu quero agradecer você por estar compartilhando a sua história, que eu sei que vai motivar muitas vidas que estão do outro lado, querendo só uma resposta, né? Uma motivação. Eu que agradeço o convite. Eu cheguei aqui, eu vi que realmente era da vontade de Deus eu estar aqui para dividir a minha história. Eu espero que a minha história possa inspirar outras pessoas a enfrentar os seus medos e correr atrás dos seus sonhos, porque vale a pena. Que agora, com os meus 28 anos, é que eu tô vivendo realmente, que eu tô vivendo plenamente, que eu tô no auge, assim, da minha felicidade. Se sentindo completa, né? Me sentindo completa, me sentindo, assim, realizada. E eu tenho uma vida inteira pela frente. Agora eu me sinto capaz de viver essa vida, de viver os sonhos de Deus pra mim. Se soubesse, você tinha feito antes, né? Pois é, se soubesse, eu tinha feito antes, porque vale muito a pena, vale muito a pena. Se você tem a oportunidade, corre atrás, que vale muito a pena, vale muito a pena. Agradeço aos meus amigos, à minha família e ao Deus maravilhoso que eu tenho, que eu sirvo, que fez eu chegar até onde eu cheguei e tenho muita coisa para viver ainda. Muita história para contar. Muita história para contar, pra honra e glória de Deus. Amém. E assim, se você tiver também uma história e quiser mandar pra gente, ou quiser vir até nós, quem sabe você possa estar aqui também contando a sua história para motivar outras vidas, tá bom? Até o próximo programa. Tchau. Obrigada.